Senhor Sensei, mais uma vez aqui reunidos, os carecas que elas gostam mais. Grande Sherpa. Eu acho muito simpático isso da gente ter um codinome, né? O É. Sherpa e o Sensei. A gente está já há tempos aqui conversando é algo que conduz, né? Por que Sherpa? Por que Sensei? Eu acho que tem uma senioridade, assim, sabe, de assumir a senioridade, né? De caminhante, de cara que está na estrada, gente que está na estrada há tempos, né? É. Temos cicatrizes, várias cicatrizes, temos várias glórias e temos. Acho que é, acho que é legal, velho. Eu Legal. gosto muito dessa brincadeira. Você sabe que quem um dos que me inspirou a fazer isso, acho que você conhece, o Fábio Novo. Conhece o Sim, Fábio Novo, né? claro, 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 Não claro. que ele tenha me inspirado objetivamente, porque nunca falou sobre isso. Mas eu soube depois, não sei se é através dele ou não, mas o Fábio Novo, o Novo não é sobrenome dele. O Uhum. novo vem quando ele decidiu, teve uma vida pregressa lá de super executivo, tal e qual. Aí mudou, virou um cara muito mais zen e tal, e decidiu. Eu Uhum. não sei muito detalhe, inclusive, um dia a gente podia até convidá-lo para ele explicar um pouco essa história para nós, né? Uhum. É legal. Uhum. Mas essa Ah, foi uma isso das de primeiras vezes. convidados também é bem legal, hein? Hã? Isso de convidados, a gente teve aqui na nossa história aqui alguns convidados e É. é fantástico, né? Ter o novo seria demais, né? Eu O vou Fábio. anotar para a gente marcar um papo com ele, porque eu acho que uma das inspirações, como eu disse, foi dele. A outra foi essa ideia também de que eu pensava de que beleza, minha vida é nomadismo, mas o que que representaria, o que que seria simbólico quanto a isso, né? E o Sherpa foi uma escolha muito no sentido da humildade do Sherpa, né? Essa ideia do você tem os caras que desbravam o Everest, mas tem os que estão ao lado e mal aparecem na foto. Eu quero ser esse cara que mal aparece na foto, né? Que é um exercício meu muito pessoal, porque eu sou o contrário disso, né? Eu sou tudo menos humildade, né? Sensei, você sabe disso. Tem uma certa arrogância, tem todo um jeito muito Caetano Veloso de ser, né? Uma coisa de começar a intelectualizar muita coisa, falar muita coisa. Então, para mim, é como um desafio constante eu lembrar do Sherpa. E é curioso, porque, em geral, as pessoas, quando eu falo sobre isso, quando eu explico, eles falam, então você é um guia. Eu falei, puta, não, não sou um guia, não é a ideia, não tem nada para guiar, não tem nenhuma guiança aí. Mas é curioso esse processo. Então, é um exercício. Então, para mim, é muito divertido. Acho que todo mundo. E também tem um outro elemento que é a diversão de tudo isso, né? É como se você colocasse um super-herói no teu sobrenome, né? Quem é teu super-herói? O cara podia chamar Miguelzinho ou Homem-Aranha, né? Tudo bem, né? Seria É isso uma aí. forma, né, de a gente colocar um herói que a gente acredita. Eu acho que a gente tinha que ter isso mesmo. Então, é um conjunto de De- coisas. Deixa eu explicar uma coisa. Bueno não é invenção, não, tá? Não é, meu nome não é Almeida e eu botei um Bueno ali. Bueno é de verdade. É um sobrenome meio perigoso, né? Espanhol, Porque espanhol tem muito eu bueno. tenho uma dimensão má. Eu acho que isso é. Hoje comecei o dia assim meio olhando para isso, né? A gente tem essa tirania do parecer bem, do ser uma boa pessoa, de ter propósito, de ser uma pessoa empática, cheia de compaixão, tolerante, né? Mas a gente carrega, eu não sei você, o pessoal, mas eu carrego uma dimensão minha má. Para muitas Eu adoro pessoas, o meu lado ruim, eu adoro o meu lado mal, para assim. muitas pessoas eu sou um xarope, eu não sou bueno, né? Eu acho que no mundo do Aikido, por exemplo, que eu estou há anos, Hum. eu vislumbrei coisas com Aikido muito além da fronteira da prática, do dojo, do tatame, do treino, da técnica. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que aponta para fora desse universo, né? Então, Sim. eu fui parar nas empresas, fui parar na favela, fui parar no Oriente Médio, fui parar na. Puta, trabalhei gente com deficiência mental, né, nos jovens especiais. Então, eu vi o Aikido muito sendo usado, né, e vivido fora do ambiente do marcial, da luta marcial japonesa, de defesa pessoal, aquela coisa toda. Isso foi um transtorno para a comunidade, assim, acho que eu acabei revelando acabei transgredindo o combinado ali, sabe? Isso aqui é um esporte, vamos falar assim, isso aqui é uma coisa que a gente fica entre, é um clube. Uhum. Não, levei para fora. Hoje eu adoro fazer, praticar e partilhar o Aikido fora
do ambiente onde ele nasceu, né? Tem gente que me acha um horror nessa comunidade. Tem gente que acha que eu feri algum código ético invisível aí, sabe? De que não, Aikido é isso aqui, aquilo lá. Não. Eu ouvi isso de professores, de que isso não é Aikido, isso aí é filantropia, isso aí é business. Aikido é Aikido. ONG é ONG. Aikido é Aikido. Eu criei uma ONG para levar para crianças na periferia. Isso, assim, uma coisinha, né? Mas em todos os ambientes onde eu estou presente, tem gente que me acha uma buena persona e tem gente que não. Tem gente que acha que esse meu temperamento, meu jeito de falar, de criar, de mudar, de transgredir, incomoda, sabe? Então Eu Eu levei acho tempo para ficar que em paz com esse lado ruim, esse lado. eu adoro o meu lado ruim, eu uso ele muito, eu uso ele em momentos importantes, acho necessário, não tenho nenhum problema com isso, na verdade. Eu acho que todo mundo que se diz muito santo, muito bom, está mentindo, né? Tá mentindo, não há. Eu lembro quando eu li a biografia do Gandhi e eu não terminei de ler a biografia do Gandhi, porque eu fiquei com raiva daquele cara. Eu tive que passar. Não porque ele fosse bom, mas como ele se auto-enganava com essa sua pureza. No final, ele era um escroto Sei. com a família, ele foi, com ele mesmo. Ele foi muito cruel com ele, com o seu próprio organismo, com as suas. Né? Então, ele. Depois eu fiz as pazes com ele de novo, né? Mas eu me refiro que teve um período lá que eu não acreditava naquela santidade autoimposta, né? Que eles colocavam. Aquilo era uma. Eu gosto mais dessa dinâmica do Jesus Cristo que foi lá e no mercado derrubou tudo aquilo, né? Ele ficou puto. Melhor cena, né? Eu Melhor acho que cena de é, Jesus para mim. aquela questão, assim, ele ficou puto, não tem essa coisa, né? Então eu gosto disso, eu gosto de Uhum. equilibrar essa dose. Claro, você não vai ser um escroto, você não vai ser um cara do mal que fica chutando e batendo nas pessoas, mas esse lado da raiva que você tem lá, eu acho que é saudável. Mas eu ia te comentar outra coisa sobre. Foi legal a gente voltar a falar sobre esse assunto do Sherpa e o Sensei, porque eu acho que a gente quase que fecha um ciclo nesse processo, né? Porque a gente falou lá atrás só, Oh, depois ficamos falando da vida, e acho que aqui a gente está fechando um ciclo interessante que começa outro na sequência, né? Mas eu não sei se você lembra de um filme, eu acho que chamava O Jardineiro. Não é o Jardineiro Fiel, que é mais recente. Lá atrás, O Jardineiro, que um cara que tinha. Que acho que era um puta ator conhecido também, que eu não lembro o nome, não lembro o do ator. Peter Sellers. Eu acho que era Peter Sellers, não era? Que ele Peter saiu, morava Sellers. numa grande mansão, aí morreu os donos da casa, ele teve que ir embora, e a vida inteira ele foi jardineiro e só falava sobre, só sabia jardinagem. E quando perguntavam coisas para ele, ele só sabia falar sobre jardinagem. Ele começou a virar um famoso lá no ambiente, porque ele sempre dava falar sobre. E eles achavam que as pessoas que ele estava fazendo metáforas, né? Simbologias, mas ele estava lá de cortar a folhinha, tirar, né? Esse filme que eu vi, eu devia ter uns 15 anos quando assisti a primeira vez. Anos depois eu vi um outro livro, eu li um outro livro sobre que tinha umas cenas lá sobre um era violonista não, ele era um cara que fazia violinos, né? Como é que chama? Luthier de violino, Luthier. luthier. Que também, ele era altamente focado nisso. Teve um personagem lá que era um livro do Hermann Hesse, acho que era Narciso e Goldmund, se eu não me engano. Não sei se era nesse livro, em algum, mas é do Hermann Hesse. Que um dos personagens, que o Narciso, se eu não me engano, foi lá viver um período como discípulo do Virones. Esses caras que eles são tão especialistas, tão geniais, que vivem um mundo muito particular, me fascinam e me assustam ao mesmo tempo. Me fascinam porque eu acho fantástico que eles conseguem chegar na essência da vida a partir da sua própria especialidade. Eu acho fascinante Uhum. isso. Eu não consigo, né? Eu não sou essa figura, mas eu tenho um muito grande respeito, né, por essas pessoas que chegam nessa essência. E ao mesmo tempo, o que me fascina, né, o que me dá estímulo, o que me inspira, é que eu acredito sim que qualquer especialidade que a gente tenha, de uma forma ou de outra, nos explica toda a vida e que a gente pode falar para os outros sobre ela. E aí chega no que eu estou querendo dizer aqui sobre o Uhum. Sensei e o Sherpa, né? E é o que você vivencia, né?
Eu acho que aquele cara que simplesmente só fala do Aikido e nada. Quer dizer, que acha que o Aikido é uma caixinha, né? Os outros caras que acham que aquilo é uma caixinha e que não consegue fazer essa conexão com a vida, eles não chegaram na essência do Aikido, como você chegou. Né? Eu que fico estudando pouco a pouco, não é que eu não acho, acho que estou longe da essência do Sherpa, mas eu desejo chegar na essência do Sherpa, como eu desejei chegar na essência das ONGs lá com captação. Essa essência que me permite me aprofundar em algo a tal nível que eu entendo a essência de tudo, e não só daquele assunto que eu estou estudando. Eu acho que isso é a beleza da vida, né? Quando você vai de tal forma que aquilo e é tão louco que vira engraçado até, porque o Peter Sellers lá com o jardineiro era engraçado você ver a cena do cara, mas ele estava falando a essência da vida quando ele explicava por metáforas para os outros, né? Sobre a plantinha que você corta, isso significa que ela vai crescer mais forte, sei lá o quê. Faz sentido isso? Ou seja, você acha que você viveu isso um pouco Total. no Não, Aikido? acho total. Acho que tem muita gente, não sei se todos, acho que eu sou uma certa exceção disso de ver o Aikido como uma linguagem e como um estímulo, uma provocação. Qual que é a provocação que eu percebi no Aikido? Simples, você enfrentar situações difíceis. E não é acabar com elas, é Uhum, entendê-las. É ok, falar ok, vem cá, sabe? Vem em mim, vem cá, uhum, chega aqui. Que eu aprendi a dizer sim para touros, para riscos, para gente brava, para gente tensa, para uhum, coisa difícil. Você treina a falar ok. A vida é feita de gente feia, de gente dura, de gente opressiva, de situações difíceis. É isso aí. E o Aikido te bota nesse lugar não como alguém que tem que acabar com isso, que tem que quebrar tudo, tem que ganhar disso, tem que vencer isso. Não, tem que saber jogar com isso. Cara, eu fiquei com isso. Ou seja, um bom Aikidoka é um cara que é pronto, eu brinco, um faixa preta é um cara pronto para o que deve é. Pronto para entrar em situações que parecem impossíveis. Pronto para ficar em situações difíceis e conduzi-las de um jeito. Isso é barato. Quando eu faço arte, cada desenho é um enfrentamento, é uma situação que eu nunca tinha vivido. Como é que eu vou traduzir essa história? Então, me meter em situações, sabe, ser valente, né? Ou seja, a valentia é uma coisa que eu peguei no Aikido. E não é a valentia do batedor, do cara que ganha todas, que é o melhor. Não é essa valentia, não é uhum, essa bravura. É a valentia de estar disponível e pronto para jogar com as coisas mais diversas, né? E aí eu saio do Aikido pronto para jogar em várias áreas e de me meter em várias áreas e uhum, de enfrentar situações novas. E eu quero mudar a cidade de São Paulo, essa coisa do rios e ruas, é uhum, Aikido na veia. uhum. São Paulo é uma cidade dura, uma cidade violenta, é uma cidade que não quer saber de natureza, é uma cidade que oprime, que afugenta, que assusta, que ama. É lá que eu quero estar, ô Sherpa. Como é que a gente pode aceitar essa história, falar, ok, temos um problema aqui. Como é que a gente pode influenciar essa cidade? Como é que a gente pode mexer um pouquinho, fazer uma contribuição para lidar com isso sem ser reativo, sabe? Sem ser reativo. O que tem além de você ficar triste ou puto com alguma coisa? O que tem? As pessoas só se entristecem, se abatem ou se enfurecem. Legal, qual que é o outro lugar? Para mim é o lugar da criação, é o lugar da harmonia, é o lugar do Aikido, é o lugar do achar um terceiro caminho, uma terceira, não vou nem falar terceira via aqui, que a palavra está meio proibida hoje, mas é achar uma outra saída, e essa saída é a saída inteligente às vezes, né? É a saída mágica. Nossa, como a gente nunca tinha pensado nisso. O Aikido é bem isso, assim, a alma do Aikido é você ter respostas que o mundo diz, putz, como a gente nunca havia pensado nisso, né? Uhum. Em juntar essas coisas e achar essa solução, né? Enfim, acho que é fascinante. Mas eu acho que uma figura como você, que chegou em justamente na faixa preta do Aikido,
Estou pensando alto aqui, não sei o que você vai achar disso, mas eu acho que se você lá atrás, há 30 anos atrás, se dedicasse ao desenho como você faz hoje, e é relativamente recente, você seria um faixa preta de desenho e Claro, teria conclusões que também fossem simbolicamente representativas disso, muito do que você está dizendo, né? Então, eu acho que a ideia do. Porque você é isso, você não é o cara do Aikido, ponto, né? Você é o cara do Rios e Ruas, você é o cara que desenha, você é o cara que, né, é arquiteto, tem as suas histórias. Mas eu acho que o que é interessante aí é um grau de aprofundamento num determinado momento da vida que poucas pessoas se atrevem. Eu acho que da mesma forma que deve ter um monte de gente de Aikido, um monte de faixas pretas de Aikido que acham que Aikido é aquilo e ele dá a aulinha lá e vai para casa e vai fazer outra coisa, tem um monte de aluno que vai atrás disso também. Eu vou lá, faço uma aulinha, 1 hora por semana e vou fazer minha vida. Então, acho que o fato das pessoas se aprofundarem em algo, e aprofundar não é um doutorado, né? Não estamos falando desse tipo, não é esse aprofundamento que a gente está falando. Porque isso também, para mim, não é se aprofundar, isso é só você continuar seguindo regras não profundas de como se conseguir um doutorado, que é simplesmente criar teses com citações, né? Então, isso é um conjunto de uhum. regras e metodologias. Mas é um aprofundamento que envolve a nossa vida mesmo, né? E, cara, e eu juro, eu acredito piamente que cada um de nós tem uma mensagem, assim. Uma mensagem a buscar, a trazer para os outros, mas antes de trazer para os outros, a buscar dentro, e tem um pouco a ver com essa brincadeira do, não digo super-herói, mas esse personagem, né? Essa figura, essa outra coisa que nos colocam como um nome e 2 sobrenomes, que a gente pode ter ser um terceiro sobrenome, né? Uma terceira brincadeira, uma terceira frente para atuar. Eu estou percebendo isso, confesso, depois de mais velho, né? 50 anos nas Claro. costas e tal. Eu acho que quando eu tinha 30, não. Tinha 30, eu acho que tinha outros achados, outras que achava outras coisas. Mas eu estou me divertindo tanto com esse achado, né? Essa brincadeira do super-herói em mim, dessa figura mítica, desse simbolismo todo, de se aprofundar em algo, de fazer essa coisa toda das jornadas, dos caminhos, né? Essa coisa do Sherpa, por exemplo, tem isso, né? De o que me pegou lá atrás? É, todo mundo fala coisas muito de chega, ou seja, chegar no cume, né? Suba ao topo, né? Chegue no final do caminho, né? Suba o seu Everest, o caminho de Santiago. Cara, eu acho isso pouco hoje em dia. E talvez isso seja uma questão de 50 anos. Talvez com 30, o cara tá afim de subir o Everest, simbólico ou real, Ah, é. porque não subiu ainda. Mas depois que você sobe, e você subiu alguns, aí não tem Esse é mais graça. clássico, né? O barato não é isso, o barato é outro, né? Uhum. E eu acho que essa ideia do Sherpa tem essa simbologia. Por isso, por que o cara faz, além de ajudar a subir? Ajuda a descer, porque muita gente morre na descida. Ajuda, depois desse tem outros, né? Ajuda a fazer jornadas mais amplas, onde o cume de uma montanha é parte da jornada. Então tem muita coisa aí, né? Muita simbologia. E o que eu não te falei, eu acho que eu não te falei, é, não sei nem se eu devo falar, agora já foi, né? Agora foi que eu falar, mas tem. Pô, Eu essa é, estou num essa é a processo. deixa para falar. Essa deixa eu falar, né? Deixar o suspense. Mas Será então que eu agora falaremos na semana falo? que vem, na próxima Será vez. que essa é a hora de falar para você agora? Porra, abre Não, essa porque boca tem e uma galera que já segura. está sabendo, por isso que eu estou falando. A minha galerinha lá do Telegram já sabe dessa jornada. Estou numa jornada de 500 dias. Eu te falei isso? Não, não te falei disso, não, né? Não. Não, não, conta para a turma aqui. Os 500 dias, né? Eu já estou no dia 22 ou 23 desses 500 dias. Os 500 dias são justamente uma longa jornada de vários elementos e várias peças que constituem esses 500 dias. Não é que aos 500 dias eu chego num lugar determinado. Aos 500 dias é uma celebração de um conjunto de metas obtidas, desde passar a ter um peso legal que eu quero ter no meu corpo, um raciocínio do corpo, de peso e de músculos, enfim. Desde isso até ter um livro ou 2 publicado, né? mais 2, né, dos que eu já tenho, enfim. Fazer 3 viagens, no mínimo, bem específicas, bem interessantes que eu quero fazer, que uma, inclusive, é para o Himalaia, então também tem essa simbologia aí do Sherpa. Então, para a Islândia, para a Camboja e para o Himalaia, então, no decorrer dos 500 dias eu vou fazer. Enfim, tem uma lista longa de coisas grandes, né?
mas eu brinquei justamente com essa ideia, como Sherpa, né, de que o interessante é o caminho, o percurso desses 500 dias, o conjunto de coisas que vão ser feitas, e não que a chegada é o objetivo. Porque ao chegar depois de 500 dias, talvez eu vá fazer outro de 500, ou de 100, ou de 1.000, né? O lugar final não é importante, mas a trajetória sim. Então tem um monte de elementos aí. E o que eu falei se eu tinha falado ou não, porque na verdade é isso. Essa turma que está me acompanhando no Telegram está acompanhando um pouco esse dia. Cada dia eu conto uma historinha e tal. Mas o que eu sim, eu acho que eu já falei, foi aquela ideia da montanha do Himalaia, que você tem que dar a volta. Isso eu contei num dos vídeos, né? Numa dos encontros só. Sim, sim, sim. Esse, para mim, o que é importante desses 500 dias? Eu acho, né, um achismo meu, que ao final de 500 dias, eu me auto-intitulo um Sherpa é, certificado. Sabe? Eu vou criar um carimbo para mim mesmo, né? Assim, beleza. Agora sim, eu criei esse desafio e essa autoformação, né? Você Que já deu a largada nos 500 dias? tá no dia 22 ou 23 agora, aproximadamente, né? Uhum. Já dei. Então, eu estou vendo as viagens, eu quero culminar. Não é que no dia 500 vai ser, eu vou estar no Himalaia, mas no decorrer desses 500 dias tem essas três viagens, né? Ou seja, Islândia, Camboja e Himalaia. Himalaia finalizando essas três, mas não necessariamente finalizando ao final dos 500 dias, não precisa. E várias outras frentes, né? Tem, enfim, a consolidação de alguns processos meus de meditação, né? De caminhadas e tudo isso. Mas o que eu falei que se eu falava ou não? Por isso, porque é, eu tenho a sensação, né, com essa coisa o que eu quero além de botar um título, me auto-intitular Sherpa definitivamente, né, ou seja, certificado, né, eu me auto-certifico, mas eu quero também ter a clareza de explicar para ajudar qualquer outra pessoa a constituir esse processo pessoal. Uhum. Eu acho que para mim esse é o maior desafio do que efetivamente ser ou não um Sherpa. Quais são as coisas que eu vou precisar estudar, é, testar com pessoas, trabalhar, criar uma espécie de metodologia de um processo onde você constitui um, ou seja, que as pessoas possam de fato se desenvolver, né, na sua essência, no seu formato, que virem o seu cara quer ser um violinista, o cara quer ser um luthier, o sensei, o sherpa, o palhaço de circo, qualquer coisa que seja tão exótica que não precisa ser prática. Vamos chamar assim, né? Ótimo. Sherpa, deixa me mexeu aqui em alguma coisa, assim, como dois. Para essa jornada ser feliz. Acho que talvez tenham duas. O que eu penso hoje, né? Uhum, Você se torna um perito, e acho que meu pai pensava assim, tipo, você tem que ser o melhor em uma coisa. uhum, E naquela coisa, quando pensarem naquela coisa, vão pensar em você. uhum, É pintura? Então você é um puta de um artista. É o Aikido? Você é um puta faixa preta. uhum, É arquitetura? Ser um puta arquiteto. É o que é ser o melhor, ficar naquilo. É filosofia? Você lê tudo de filosofia, ser o melhor. E, por exemplo, a gente tem umas figuras que a gente acompanha aí nas redes sociais que são as referências em. Vai falar em filosofia, você pensa hoje sei lá eu, num Karnal, num Clóvis de Barros, sei lá eu, né? É judaísmo. Você tem lá os caras que são os craques, os rabinos que entendem tudo do judaísmo, né? Pá, a perícia numa coisa, a expertise numa coisa, pá. Eu também não soube fazer esse caminho. Eu falei isso pro meu pai. Eu não queria ser o melhor, eu não queria ser o craque em uma única coisa e crescer e me tornar uma referência. Não era essa a minha história. O que é a outra história? Se você não é o perito, você tem que ter o que eu tenho chamado de repertório. Repertório. Você tem que ter respostas. Você tem que ter um arsenal de respostas. Saca? Eu acho que eu é acho, eu entendo o que você quer dizer. repertório para mim. Eu investi em criar repertório, em ter explorado assim várias linguagens, medianamente, não profundas, mas tem um universo vasto de microinteligências, microinteligências para navegar em qualquer mar, para jogar qualquer jogo, para entrar em qualquer desafio. Você sacar do seu repertório, da sua caixinha de brinquedos, da sua caixa de ferramentas. Então,
acho que a minha jornada, assim, se eu tivesse assim, os meus 500 dias, seria nessa linha de Então, mas o que é, mais nesse repertório vai me enriquecer como cidadão, como profissional, como eu acho que é o pessoa. seguinte, o repertório a gente vai conquistando dia a dia, né? E a gente, por ter mais idade, tem mais repertório. Ponto. Né? A gente tem mais repertório do que o Uhum. moleque de 30. Mas por mais que você diga sobre esse processo seu, né, de você ir fazendo aqui e ali, beleza. Só que você foi e é um faixa preta de Aikido. Tem um eixo, tem um eixo. Então, ou seja, existe. Então, isso você avançou. Porque não é, você pode dizer assim, faço um pouco de dança, faço um pouco de Aikido, faço um pouco de desenho e também vou curtir origami. E aí o conjunto disso forma uma figura nova, diferente. Beleza, mas você não fez. Você fez várias coisas, mas teve uma que você se aprofundou. A minha vida pregressa de ONGs, eu fui. Eu não sei se eu sou ainda, aí não sou eu que vou. Mas eu fui o principal cara de captação de recursos no Brasil para ONGs, Total. reconhecidamente, né? Então, Uhum. fiz esse movimento, né? Esse perito que você fala, fiz. Mas a questão é, e aí eu estou falando de mim, né? Eu acho uma doideira da minha parte querer sair dessa zona de conforto de ser o perito. Porque eu poderia ficar tranquilamente, só recebendo as glórias, É melhores isso aí. consultorias, as pessoas me chamam para fazer as coisas mais legais, bom, bem pago, me chamam para dar umas palestras, continua. Eu acho um porre essa fase, né? De você sentar e virar o reizinho, o cara que sabe tudo. E primeiro porque eu acho que não sei tanto assim, tem agora os novos, eu acho ótimo. Tem gente nova que sabe. Então, esse movimento, por isso que eu falo que para mim o Sherpa tem essa questão importante, no meu caso, né? Porque eu cheguei nesse cume e não quis ficar sentado na glória dele. Não quis ficar assim, ó, subi no cume, hein? Ó, como eu sou fodão, subi nesse cume. Foda-se o cume, qualquer brincadeira nova, né? Então, sair disso, fazer esse O movimento que de me interessa é humildade. perigoso, hein, meu? Hã? A coisa do cu me interessa é perigoso. Entendi. Mas, enfim, fazer esse movimento de retorno, de baixar a bola, baixar a montanha, né? Beleza, ver as pessoas subindo e dizer, sobe lá, vai lá. Ao invés de dizer, não, não pode, né? Esse cume é meu, né? Também cume é meu, também fica complicado. Mas, enfim, tem essas coisas todas. Então, cara, eu estou contando essa minha trajetória, essa minha diversão nesse Mas movimento. tem um parentesco muito grande, assim, entre nós dois aqui, entre Aham. Sensei e Sherpa. Eu quase falei um Sensei e Sherpa. Sherpa é uma cerveja. É, Mas essa história da gente ter alcançado esse destaque num certo lugar e ter descido dessa montanha é, para viver outra experiência. isso, é, Isso aqui e essa coisa de repertório que eu falo, eu descobri isso no próprio Aikido. Ou é. seja, a capacidade de um bom faixa preta ele resolver coisas, ele tem respostas, ele tem um arsenal de repertório. Ele não tem aquela coisa de para quem é martelo, tudo é prego. Sabe? O cara só sabe dar martelada, só sabe Uhum. bater, só sabe ver um parafuso, ele quer martelar. Não, tem que ter outros recursos, né? Eu desci dessa montanha certo de que a parada é enriquecer esse teu repertório. Mas isso eu aprendi lá. Então, Sim. é uma outra chave, eu falei, essa coisa de estar pronto para enfrentar, barará, você ter repertório, você treinar muito várias linguagens, né? Quando eu falo do desenho, da linguagem, do teatro, da neurociência, do corpo, da filosofia, você tá munido, né? Municiado assim de recursos. Eu acho essa ideia de repertório muito legal, porque de fato é o que também consolida a importância da idade, a importância da experiência, da senioridade, né? A gente tem mais repertório, é um fato. E a gente Uhum. saber utilizar bem isso, né? Saber aproveitar, porque também tem as pessoas que têm um puta repertório, mas não usam, né? Mas sabe o que você me lembrou contando essa história, cara? Eu não sei se você lembra do Ultimate Fighting, as lutas toda lá da família Grace e tal. Lá Sei, atrás, quando sei. começou, isso tinha até uns mais de 20 anos, um pouquinho. Eu lembro que eu assistia de madrugada, minha filha já tinha acabado de nascer, e aí eu tinha insônia e ficava assistindo eles de madrugada. Mas no comecinho do Ultimate Fighting, era tudo bem assim, era o cara da capoeira, pura capoeira, lutando contra o Aikido.
Aí ganhava um. Uhum. Aí depois vinha o cara da. Como é que chama aquele lá do Fortão, lá dos japoneses, o Sumô, lutando contra o Karatê. Aí ganhava um. Aí tinha o cara Uhum. que era boxe. Cara, era Uhum. irônico, era até engraçado você ver aquelas coisas, né? E era real, eles estavam lutando, aqui não era brincadeira, não era palhaçada. Era um movimento que quem começou a ganhar essa parada toda? Os caras que foram criando essa coisa, está dizendo, um conjunto de repertório, e quem ia muito bem nisso era a família Uhum. Grace, né, os Grace, que Uhum. pegava o Uhum. jiu-jitsu prioritariamente, mas tinha um jeito de estrangular o cara que era não sei de qual sistema, que foram ganhando, foram ganhando. Os outros também começaram a competir, também foram imitando os Grace. E hoje em dia, Ultimate Fight é uma grande luta, prioritariamente no modelo jiu-jitsu brasileiro, que eles chamam até, né? Uhum. Jiu-jitsu brasileiro, Uhum. que é esse conjunto de obras. Eu não assisto esse negócio todo, mas eu vi esse processo acompanhando. Nas minhas insônias, eu vi esses negócios. Uhum. Então, cara, é um pouco isso que está chamando, né? Ou seja, a gente tem, e é o que eu falo, a gente tem a nossa especialidade, e a partir dela, a gente, com o repertório, consegue transformar. A gente não tem só um martelo na mão. A gente tem um conjunto enorme de ferramentas. Mas a partir do nossa essência, do que a gente buscou, do que a gente gosta mais, do que a gente se interessa. Outra coisa que eu não falei, do que eu também falo muito de Chevron, é porque eu adoro caminhar. Então também tem esse movimento. Eu estudo nomadismo, né? Estudo nomadismo pré-agricultura. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que transformou o Sherpa numa. Eu ficaria horas explicando a simbologia de por que eu me identifico com o Sherpa. Uhum. Horas, né? Tem um monte de argumentos e situações aí. Mas essa coisa que você fala do repertório, esse processo todo, tem isso. A diversidade. E aí volta os caras que você falou do Aikido, né? Os caras, eles são só Aikido. Eles não têm repertório. Eles têm só um martelo. E para Uhum. um lugar como aula de Aikido, o martelo serve. Porque o cara que vai Claro. na aula, ele também só quer o martelo. Então tá ótimo. O Uhum. professor de Uhum. Perfeito, martelada, perfeito, o aluno que quer perfeito. aprender a martelar. É isso um mundinho Uhum. Uhum. pequeno, Uhum. né, nesse sentido. Então, o que eu disse aí, voltando a esses 500 dias, cara, eu acho que é o seguinte: esses 500 dias estimulam ainda mais novos repertórios, sem dúvida, mas eu quero estudar um pouco isso que eu estou falando para você agora, porque está saindo de boca, não é uma coisa pensada ainda. Eu estou querendo construir esse raciocínio, para que com isso vire uma forma de inspirar pessoas a construírem a sua história. Fica meio piega dizer, fica meio autoajuda, né? Por isso que eu preciso ainda criar elementos. Mas construir a sua própria jornada, a sua própria história. Não para o cara virar Sherpa, nem para o cara virar sensei, nem o cara virar Aikido. Uhum. Cada um vira o que quiser, mas tem um. Como que a gente ajuda o cara a ser a própria essência dele? Ele quer ser jardineiro, eu vou ajudar esse cara a ser jardineiro. Eu não manjo porra nenhuma de jardinagem. Mas se a gente acha os mecanismos que estão buscando essas essencialidades, né? Vai ajudar o cara a, na sua jardinagem, ser um cara feliz. Faz sentido isso? Mas olha que interessante, eu acho que claro, eu acho que é legal pensar no meio, né? O meio, assim, silenciosamente nos cobra uma perícia, Uhum. não cobra um vasto repertório. É um generalista. Cobra. Você é bom no quê? É, Mas pera, deixa eu ver como é que eu vou enquadrar você. é. Eu senti isso lembra quando eu comecei a trabalhar com a temática da cidade nos rios? O pessoal falou: você largou o Aikido então? Eu falei assim: não, eu acrescentei a cidade. Uhum. Mas agora você largou o Rios e Ruas, largou o Aikido e agora você virou artista plástico. Não, não, eu acrescentei. Uhum. Porque essa coisa de você ser uma coisa e outra, e outra, e outra, não cai muito bem. As pessoas não sabem onde encaixar É, você direito. é. Meu filho lá em Campinas, ele é músico, formado em música. Ele é um camarada que ele é um ótimo chefe de cozinha, ou seja, ele tem a manha da cozinha. Ele é capoeirista e ele está querendo investir na psicanálise agora. Eu Uhum. falo, cara, esse é dos meus. Esse é dos meus. Mas ele está naquela confusão, não, tem que ter um lugar onde você ganha um bom dinheiro, um lugar onde você mantém a tua saúde, um lugar onde você explora um tanto da dimensão artística, né? Lírica, como você bem colocou já aqui várias vezes. Mas o mundo, ele não gosta muito dessa história de você ser um camarada, como é que se diz? Um Um generalista. joker. O É, Joker. Às vezes eu me identifico assim com o Coringa. O é. Coringa mesmo, que a hora ele se encaixa ali no lugar ou Zelig,
do Woody Allen, né? Aham. Ele se torna-se ali um poeta. Aí ele tira, ele é um comunicador, um inspirador. Olha, aí ele muda um pouquinho, ele está no jardim plantando alguma coisa, então ele transita. Eu me identifico demais com essa. Mas o mundo não gosta disso, velho. Eu acho que tem uma reação assim. Ele não sabe como enquadrar você, É, não, como não é que não botar você sabe, no você é lugar. menor, né? Quando você é jornalista, você é claramente menor pro mundo. É um exemplo muito concreto aqui na Espanha. Aí começa a ter também, mas aqui na Espanha tem essa ideia do médico, do seu médico de cabeceira, que é o plano público, né, de saúde. Você primeiro, obrigatoriamente, você passa pelo teu médico, que é um generalista, e ele então te diz, olha, você está com tal, então você vai precisar ir no otorrino, ou você vai então fazer tal coisa, É né? isso aí. Mas você passa por isso, você passa por ele, porque ele é um generalista, mas é por ele. Ele é quase que um burocrata, mas não é, porque no final ele tem um bom senso de não te levar para lá se não for necessário, né? Então não se valoriza muito esse cara, porque ele não é o especialista sobre os assuntos, mas a gente aqui valoriza porque a gente tem que passar por ele. É uma pessoa mais próxima, é o cara de um pouco médico da família, né, na área pública no Não, Brasil. muito legal. Clínico, né? O clínico geral, é esse O cara. clínico Então, geral. É. exatamente. E esse movimento, ele é curioso, né? Porque no caso desse exemplo que eu estou dando, fica parecendo realmente que ele é pouco importante. No caso, quando eu trabalhei com consultoria multinacional, isso faz 30 anos, quase não, 25 anos atrás, na Accenture, né? Tinha lá um plano de carreira típico, que era você sim, lá dentro eles valorizavam o generalismo. Tanto é que Hum. tinha um anúncio de TV, né, muito legal, americano, né, muito bom, que mostrava uns caras assim, orquestra sinfônica, né? Acho que era um quarteto, uma orquestra de câmara, os caras lá todo com roupa de terno não, como é que chama? Aquelas roupas de orquestra, enfim, e lá tocando, mostrando. Aí o texto diz assim: nossas equipes são super integradas, né? E mostrando então o cara da tuba com o outro do violino, né? Eles conseguem fazer de tudo, trabalham em equipe, vão ajudar a sua empresa, blá, blá, e de repente cai uma bola de basquete em cima da tuba. Aí fica aquele momento no anúncio, como assim, né? Aí os caras levantam, começam a jogar bola um para o outro. Os caras que eram os concertistas lá, e jogando a bola faz cesta, parecia o Harlem Globetrotters, passando a bola. Aí assim, eles são totalmente integrados, capacitados, ou seja, generalistas, fazem tudo isso, montam a equipe de acordo com as estruturas, blá, blá. Um texto muito melhor do que esse que eu disse, mas mostrava o valor do ser flexível, capaz de integrar tudo. Bom, o plano de carreira que existia lá, que era esse, estava começando a surgir a oportunidade dentro da empresa, evidentemente, surgiu um bracinho lá que era um dos especialistas. Ó, qual é o cara que ele não quer seguir esse plano de carreira? Ele não tem essa vontade de crescer a cada 2 anos, subir de cargo, fazer upgrade de assistente, virar gerente de gente, virar diretor de gerente. Não, ele quer seguir uma especialidade qualquer, quer virar um especialista em database marketing para o mundo da Uhum. indústria farmacêutica. Pô, o cara vai lá nesse caminho. Estava começando a criar esse aspecto quando eu saí da empresa. Mas eu estava caminhando nessa direção. Principalmente no meu caso, é porque essa especialidade eu não teria ninguém me enchendo o saco. Então tem um outro elemento aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que é, eu acho que para o que significa profissão, vamos voltar ao teu filho, né? O cara é capoeirista, o cara ele gosta de jardinagem, ele gosta de fazer culinária, agora está vendo psicanálise, beleza. Tem uma mistura aí de hobby e profissão, né? Então, se é Uhum. profissão, de fato fica mais difícil. Mas o que eu estou tentando dizer para nós é tirar esse elemento, ou é profissão ou é pessoal. Uhum. Qual é o teu super-herói, entendeu? Qual que é a figura-chave da tua mitologia? Quem que é aquela pessoa, aquela história que você pode criar que vai ser uma representação icônica? Quem que é você dentro como é que chamava aquele lá, do Second Life, né? Que roupas Uhum. você usaria se você tivesse, né, online criando uma persona, né? É um pouco esse exercício que junta tudo, que junta a sua essência como figura, como quais são suas forças, quais são sua capacidade mesmo, como é que você desenha, não um sonho, né? Não é desenhar, sou super forte, mas na vida real eu sou um fracote. Mas como é que você costura, brinca com isso, né? Como é que você brinca com essa possibilidade de construir uma
uma figura, né? Uma figura lírica, né? E não épica, não é que então você não está criando um super-herói que bate em todo mundo e vence sempre. Mas você está criando um personagem que te representa, né? Você está brincando um pouco com isso. E aí cabe para todo mundo. Porque cabe para aquele que é super focado em trabalho, colocar lá eu quero criar uma horta de temperos, e eu só não coloquei isso porque era só focar em trabalho, então cabe criar uma horta de temperos, como aquele que talvez tenha um conjunto de coisas não muito claro, mas que é importante ter uma clareza profissional, enfim, o que pague as contas e some a isso de forma bacana, né? Sei lá, é uma ideia, cara, também não sei o que eu digo. Tenho 500 dias aí para construir E eu fiquei agora com essa história, né, do especialista ser um rei de ouros, né, uma dama de copas, né? Esse é um especialista, é alguém que tem, você sabe que tem um valor, né? Tem ali, tem um peso. E qual que é o valor? Talvez eu me ache um pouco ali, né? Nessa figura do Joker, quase o bobo da corte, alguém que transita e alguém que tem um valor pela própria capacidade de transitar. Uhum. Alguém que ocupa vários espaços. Ele não é nada em si, né? Ele se reveste do que é necessário ser para aquela ocasião, naquele contexto, com aquelas pessoas, né? Mas é um lugar assim inventado, né? Que é um lugar, por um lado, desprezível, alguém que não tem é um pobre coitado, é um bobo da corte, é um errante, é um perdido, é alguém que não sabe nem o que é, mas é o mago da história, sabe? É o sábio de cabeça para baixo, é o antimestre, sabe? Às vezes eu gosto, né? Assim, eu estou pensando alto também aqui, Sim, mas é onde eu me vejo às vezes. Eu não então. sou, eu sou Mas, o anti-mestre, o anti-profissional, o anti-líder, ao mesmo tempo, ocupando todos esses espaços. eu acho que isso é uma reflexão de cada um mesmo. E você está fazendo isso há muito tempo, né? Criando esse lugar. Eu não Uhum. sei se te interessa ou não, para quem está nos vendo também, que pode ser interessante, tem muito esse mundo dos arquétipos também, né? Tem os arquétipos de Jung lá Total. atrás, né? Se trabalha muito hoje em dia, você está trabalhando muito isso na área, no marketing, para você constituir qual que é o arquétipo da empresa, né? Como é que isso é Uhum. visto. Então, tem muitas frentes. Eu fiz esse teste recentemente e, sem forçar a barra, me deu o arquétipo do explorador. Então, ou seja, o caminho do Sherpa é por aí mesmo, né? Acho que tem a ver. E são os exercícios que dá para fazer nesse sentido. Mas eu tenho certeza, e eu converso, essas últimas mentorias que eu fiz, a gente acha, Sensei, que as pessoas querem ser mais ou menos a coisa que eu falo assim, todo mundo quer ser rei, né? Todo mundo quer ser rainha, todo mundo quer ser o... Mas não. Se a gente vai na superficialidade, é bem provável. Não quer ganhar dinheiro, quer ser famoso, mas é super. Se a gente vai no fundo, você vai cutucando. Sei lá, eu tive uma pessoa, uma mentoranda aqui que virou, é uma querida, virou uma amiga, basicamente, né? E a descoberta dela é o oposto de tudo isso. Ela quer ser uma pessoa que possa estar justamente fazendo um excelente trabalho profissional, ocupando um tempo lá pequeno, o mínimo possível, porque o que ela se interessa justamente é dos seus tempos livres e de realizar bons passeios pelo mundo, enfim. De novo, é um exercício muito mais de retaguarda, né? Bastidores. Uma outra, que é uma dirigente, uma gestora de uma grande organização, que ela também já alcançou esse ápice de ser a grande gestora, a grande famosa. O que ela quer ser agora é ver as pessoas, ela está muito mais focada nas pessoas dessa organização. Enfim, Uhum. eu acho que é infinito. Eu percebi, ao trabalhar com essas mentorias, é infinito. Eu vou falar com 1.000 pessoas, vão ser 1.000 histórias. E o que é bonito nisso é que essas 1.000 histórias, elas estão sendo lapidadas, né? E de que alguma forma eu posso ajudar um pouco mais elas a lapidar essas histórias. Porque às vezes elas nem param para pensar nisso, nem custo. Por exemplo, tu falar que existem, eu não sei se são 12 arquétipos, não sei agora quantos são, mas dizer que só são 12 é uma ilusão. Existe muito mais mistura nisso tudo. Cada Claro. pedacinho cria uma história, né? Cria uma. Agora, se a gente está muito próximo da nossa história, da nossa essência, é isso. A gente fica mais feliz mesmo, né? Eu acho que o resumo da ópera é isso. A gente fica mais feliz, obviamente, que é o resumo, né? É onde a gente quer chegar. E aí se vê como muitas vezes a felicidade não é essa questão da grana,
Porra, bom, um outro mentorando meu também, acho que eu te contei esse. Triatleta, foi sócio de uma empresa que fez IPO em Nova York, não no Brasil. Ou seja, o cara é o típico épico, né? Assim, tudo, conseguiu tudo, né? Possível. Agora está num sabático, vendeu a empresa, cheio da grana, sabático. Cara, que ele não me ouça aqui, que vai ficar bravo comigo. Mas inseguro pra cacete depois de tudo isso. E provavelmente lá também, só que lá ele escondia essa insegurança, essa dificuldade. Ele rapidamente quer entrar de novo num circuito de trabalho, 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 porque lá ele está protegido de estar pensando. Então, claro, ou seja, o enfrentamento do pensar, refletir sobre a vida, quando você tem uma meta, né? Vai lá. Ah, ele queria agora, não, agora eu vou pelo menos para o campamento base do Everest, não vou chegar no Everest, mas pelo campamento base é uma das minhas metas a alcançar. Mais uma, né? Então, um conjunto de metas e tal. Tudo bem também, acho que ele, enquanto está fazendo, está feliz. Mas é muito triste imaginar que quando ele está parado, quando ele está em pausa, ele está inseguro, porque dá um medo, essa parada dá um medo de que ele pode perder o espaço. Então, cara, tem muito aí. E eu acho que cada um de nós tem que procurar a sua persona mesmo, né? E muito específica, muito individual. Não é escolher entre 12, é muito simples isso. A vantagem é que nós dois a gente já está meio caminho andado disso. Não, você está falando, acho que tem a tua história, tem a minha história, tem a história das pessoas. Você achar a tua história, achar a sua história, a singularidade da tua história. Esse é o grande barato. Eu É. quero ser um dois de paus. Uhum. Porra, demais. Eu quero ser o rei de ouros. Ok. Eu quero ser o Coringa. Eu quero não, eu sou o Coringa, eu sou um dois de paus. Uhum. Mas você entra não ser um dois de paus no lugar de rei, sabe? Não ser um rei fantasiado de palhaço, sabe? Você achar a tua É. persona, achar a tua identidade. Acho que a vida é você passa a vida tentando achar qual que é o teu, qual que é a tua, qual que é a sua, Quem né? eu sou, Qual que é né? a sua história? Quem eu sou, né? E com toda a singularidade, né? Eu sou um misto disso com aquilo, eu sou simples, eu sou complexo, sou uma boa pessoa, também uma má pessoa, tá tudo ok, né? E se transformar né, em vidas pregressas, ô Sherpa, eu fui astrólogo, tá? Então, adorei assim entender esses arquétipos da astrologia. E de novo, a astrologia não como que nem uma Aikido, né? Como aquilo lá é uma pista sobre a Uhum. vida, né? É uma piscadela assim, sabe? Que sinaliza, olha, a vida tem diversos jeitos de, né? Eu boto um copo na frente de 12 pessoas, eu vou ter 12 copos. Uhum. Eu pirei com isso. Cada um vê um troço aqui, não existe uma coisa só. Uhum. Existe uma leitura diversa dependendo do jeitão de cada um, né? Então tem gente que vê poesia aqui, tem gente que vê química aqui, tem gente que não vê nada aqui, sei lá. Então essa riqueza assim, e quando eu atendia. Hoje eu trago assim, até um pouco assim dos meus processos de mentoria, eu deixo assim uma informação astrológica Ferramenta, assim né? meio de lado, uma ferramentinha assim, de repente tem alguma pista assim, interessante que vale a pena, mas o que me dava muita aflição era num bate-papo, né, sobre as consultas, né, que eu fazia com esse recurso, começar a desconfiar que a pessoa não estava vivendo a vida dela. Quem sou eu para dizer o que é a vida de uma outra pessoa? Mas algumas coisas de tanto fazer me levavam a acreditar que aquela pessoa teria um certo jeito de funcionar. Eu falei, não, 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 eu sou outra, não tem nada aqui que você está falando, bate, nada, estou aqui num outro lugar, como se quisesse meio que negar aquilo, né? Eu falei, ok, seja feliz, vai embora, tá? Não sei, eu devo ter errado alguma coisa aqui, não é possível, né? Mas a sensação de ver pessoas vivendo uma outra história que não a dela me dava uma angústia, velho. Me Uhum. dava uma angústia, assim, onde essa mulher tá, onde esse homem, essa mulher tá vivendo, né? Para quem essa pessoa tá vivendo, né? Se E a é a pessoa grande é um, maioria, um, um né? dois de paus e Infelizmente. está liderando, né? A pessoa quer ser um dois de paus. A pessoa ela tem a personalidade de um ótimo dois de paus, um fantástico dois de paus, um brilhante dois de paus, sabe? E de repente está num outro lugar, está querendo
está sendo levada a acreditar que não é um dois de paus, ela tem que ser outra coisa, né? E, enfim, conversa boa, né? É muito boa. Conversa boa. Conversa Eu acho boa. que a gente tem muito a contribuir com os outros, sabe? E eu fico fazendo esse exercício. Por isso também é um prazo longo, 500 dias é um prazo longo, porque eu não me sinto capaz hoje de ser tão útil quanto eu estarei daqui a 500 dias. Eu já fiz essas mentorias, tenho feito uma ou Hum, outra, mas eu vejo que ainda estou tateando e eu não sou um. Aí vem esse meu lado do especialista, né? De querer realmente ser um foda nisso. uhum, Eu me dedico a querer ser um cara muito bom nisso, porque eu não quero entregar meia boca, eu não quero entregar uma coisa que seja. E também não quero ficar me sentindo o super-herói que vai resolver o problema de todo mundo. Mas que eu uhum, possa uhum, uhum. ajudar com o meu repertório, com meus processos, os outros vão me fazer me sentir muito bem. E é o que eu te falo, e um grande exercício para mim é fazer isso na humildade. Porque porque a humildade, inclusive, no sentido de eu deixar de ser importante nessa história. Não sei, eu acho que talvez isso também você pode vivenciar, imagino, não sei. A gente fala muito de nós mesmos, né? Eu, você, a gente tem bastante esse hábito, e ok, né? Mas como chegar num nível, né, de ajuda ao outro que a sua história não seja importante, né? Que a minha história não seja importante, que não que esteja um servir, seja um ato de servir. Claro que de novo, é por isso também que antes estou, né, como mentor, mas o mentor é o oposto disso que eu estou falando do servir, porque o mentor é o contrário, eu que tenho um repertório, eu que tenho uma história, eu que tenho um caminho para seguir, já fiz vários caminhos, eu posso dizer, não vai por aqui, que tem um precipício no final. Vai por esse aqui, que é o Uhum. caminho mais tranquilo, que não tem tanta subida. É uma lógica da mentoria, do mentor. Ó. Segue minhas sugestões, porque eu vivi elas, né? Eu fiz elas. Beleza, é um jeito, gosto disso, mas não gosto tanto. Eu queria mais além ainda. Como é que eu posso ser, de fato, simplesmente o cara que acompanha, o Uhum. acompanhamento na jornada? Por isso a ideia do Sherpa, o cara que acompanha. Tem que carregar peso? Eu carrego peso, não tem problema. Tem que carregar. Tem que. Não é para sair na foto, não é para sair na foto. Não preciso sair na foto, não tenho a menor Uhum. intenção. É um Uhum. conjunto de humildades aí que eu tô querendo trabalhar. Por que isso também não sei. Não sei de onde vem essa coisa. Talvez por ser o oposto quem eu sou. Talvez é um exercício de chegar nesse patamar aí. Mas é a minha diversão, é a minha diversão nesses próximos períodos aí. Bora para um próximo. Bora, estamos no meio de uma dos nossos 500 dias aqui, né? Não sei quanto tempo faz que a gente está aqui junto, Se eu não me mas já engano, acho que esse é o tem, 20. Esse é o 20º encontro se nosso. multiplicar 20 por semanas, Por 7, 20 7, por 7, temos aí 140 já dias. 140 dias de Sherpa e Sensei. É, Ah, muito bom, muito bom. Eu tô, ó, é uma história que acho que vai estar presente para quem estiver assistindo, mas eu tô nesse momento hoje de vida, eu tô naquela fase de enfrentar o desafio da persona digital. Então, nunca me ocupei muito disso, nunca, mas tô sendo conduzido e seduzido a ocupar esse lugar de uma persona digital. E jogar como se fosse um jogo, como se fosse uma. Não tenho as ganas de agora quero me tornar assim um influencer, um grande. Não, não. Um jogo de estar lá contando como a gente está aqui. Acho que nesse jogo, acho que eu quero trazer você para perto uhum, de horas. Eu vou ter conversas com pessoas como o Gurdjieff escreveu lá no livro dele, Encontro com Homens Notáveis, né? Tipo, quem são aquelas personalidades, aquela constelação de pessoas em volta da sua vida que mexeram com o teu modo de andar, de pensar, de fazer, né? Então quero trazer nessa persona digital, trazer para perto essas figuras também, além de trazer as minhas histórias, trazer o Aikido, trazer a minha relação com a arte, né? E a, minha percepção sobre necessidade de repertório, sabe, enfim.
Então, e é agora, tipo, também estou nessa data, não é? Talvez sejam os meus 500 dias, né? De o que vai rolar daqui para 500 dias, depois de vestir essa identidade digital, coisa que eu sempre fiquei meio assim, sabe? Não tem, eu acho que sabe que eu dei uma parada nisso, né? Eu era muito focado nisso quando eu estava nesse mundo captação, ONG e tal. Aí dei uma sossegada, mas eu em breve também devo estar dentro dos meus 500 dias, estruturar também retomar essa coisa. A gente vai trocando ideia disso aí nos bastidores aí, fazer mais coisa disso. Então, Simbora. vou nessa que eu tenho já mentoria pela frente. Mas muito bom te ver sempre. Essa Muito semana bom. que a gente se encontra toda vez, assim, eu gosto dessa consistência, esse encontro semanal. É bom. Se cuide, hein? Guardem as próximas. Próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.